algumas obras que conseguem traduzir, transmitir um sentimento, muitas vezes de uma geração, de uma época, que trazem certa nostalgia. E hoje eu vim conversar um pouco sobre 3 livros e um filme que me passam muito a vibe dos conflitos dos 20 e poucos anos. Então, eu tive a ideia de trazer essa conversa aqui, que eu espero que vocês compartilhem também os sentimentos de vocês ao assistirem ou ler esse tipo de livro. E foi a partir do filme Frances Ha. Tell me the story of us. Again, we are going to take over the world. You'll be this awesome publishing mogul. And you'll be this famous modern dancer. Ele é ali de 2012, 2013, é protagonizado pela Greta Gerwig, não sei falar o nome dela direito, mas hoje em dia ela é muito conhecida por ter dirigido os filmes Lady Bird e Barbie. Mas é que ela trabalha como atriz, o marido dela, que foi o diretor, eles trabalharam juntos e ela protagonizou, né, como atriz. E esse filme, ele tem essa proposta, assim, de retratar uma mulher que ela divide ali apartamento, ela já tá perto dos 30 anos, divide apartamento com uma ex-colega de faculdade. E ela tem um noivo que propõe que eles vão morar juntos. Ele acha que já tá na época, que vai ser melhor para eles. E ela quer continuar morando com a colega de quarto dela, porque ela já havia prometido, elas já fizeram planos por conta financeira mesmo do aluguel. E há um grande desencontro, então ela fica sem o noivo, porque ele não aceita essa recusa dela, e fica sem a amiga, porque a amiga já tinha feito planos com o noivo dela. E ela se vê nesse momento sozinha, tendo que lidar com a vida adulta, mas parece que ela é um pouco apartada assim da realidade. Ela vive de uma forma até mesmo meio irresponsável. Ela é bailarina substituta em uma companhia, assim. Então ela começa a ter que enfrentar essa realidade de precisar fazer dinheiro para se sustentar, ao mesmo tempo em que ela tá flutuando em incertezas, em sonhos. Eu achei esse filme muito interessante. Ele é todo em preto e branco e eu gostei dos temas, eu gosto desses filmes que retratam períodos em que a gente ainda não era cronicamente conectado na internet, sabe? Eu me dei conta disso, talvez por eu ter vivido o início dos meus 20 e poucos anos assim. Nós não tínhamos, né, eu já tô com 31, então não tínhamos acesso às pessoas de forma tão imediata como hoje em dia. E a gente não consegue lembrar de como que era a vida antes. Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas parece que sempre foi assim, que sempre que eu quis falar com uma pessoa, eu mandei uma mensagem e ela instantaneamente me respondeu. E não é, isso é muito recente. Então, quando eu assisto a um filme ou eu leio algo que me remete a esse período, que hoje em dia me parece estranho, parece até meio perigoso, né? A gente não sabia. A gente passava dias sem ter contato com as pessoas próximas. Então eu estava até me perguntando como que eu tão jovem saía de casa, eu passava o dia todo fora, à noite, eu trabalhava, estudava, e meus pais simplesmente confiavam que eu ia chegar em casa viva, sabe? Assim, eles não sabiam onde eu estava, como que estava sendo o meu dia, você simplesmente vivia. E nesse filme Frances Ha, a gente vai ter um pouco disso, tem até uma cena em que ela fica tentando achar um local para sacar dinheiro, e havia esses problemas que hoje aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem o Pix, tem os cartões ali por aproximação, é uma coisa muito fácil, muito, né, há essa facilidade da tecnologia, mas nós também somos completamente engolidos. Então, a dinâmica ali do dia a dia na vida dela era completamente diferente do que o que a gente vive hoje. Eu gostei muito de como os diretores, né, a Greta e o marido, enfim, trabalharam algumas questões aqui sobre liberdade, sobre classe social, porque a Frances, ela frequenta ali os círculos porque ela é bailarina, então tem as outras bailarinas, tem os amigos de faculdade que já estão com a mesma idade que ela, mas que tiveram outras oportunidades, então estão em uma classe social elevada. Eles têm algumas conversas que ela não se encaixa. Então tem cenas em que as pessoas estão ali falando, mas ela não consegue entrar naquele assunto, sabe? É um pouco angustiante acompanhar
essa falta de conexão dela com as pessoas e com a realidade. E eu gostei muito. E talvez por esse fator de não ter a tecnologia, eu lembrei muito dos meus livros favoritos que eu li esse ano, que foi A Idiota. E aqui a personagem, ela é ainda mais jovem. A Celine, ela está entrando na universidade. Então ela está saindo da adolescência realmente para o início dessa vida adulta. E desse livro ela vai descobrir muitas questões dela, mas também da sociedade. Então ela está em uma universidade de muito prestígio, ela vai estudar em Harvard, ela tem uma ascendência turca, que ela traz muito nos questionamentos dela, até mesmo da linguagem, de como o inglês funciona, e de como o turco funciona, e de como é diferente você falar a mesma coisa nas duas línguas, porque não tem o mesmo sentido. Dependendo de qual idioma é o idioma materno da pessoa, a compreensão também pode ser diferente. Então eu gosto muito dessa brincadeira que a autora fez com a linguagem, mas as questões que ela traz aqui de uma menina que tem uma vida privilegiada, que os pais podem bancar essa universidade para ela, e lá ela conhece pessoas que também têm uma classe social alta, e isso acontece às vezes, como por exemplo, minha primeira faculdade eu fiz em uma universidade particular. Então era completamente diferente as pessoas com quem eu convivia, os pensamentos de agora que eu estou em uma universidade pública. Então nós temos também essa discrepância. Lá ela está em uma universidade particular e tem alguns programas que não fazem sentido, como nas primeiras férias dela, como se fossem essas férias de meio de ano, ela vai ensinar inglês em uma pequena vila na Hungria. Muito porque ela quer agradar o pretendente ali dela, né, um boyzinho por quem ela se apaixona. E ela acha que com isso ela vai estar usando bem o tempo dela, ela vai estar servindo a sociedade. Então ela vai para a Hungria, para um vilarejo assim bem afastado, não só ela, né, é um grupo de estudantes. E eles acham realmente que eles estão fazendo algo assim maravilhoso. Só que tem uma avó de uma outra personagem, que é amiga dela, que ao saber dessa história, porque elas se encontram antes da Celine fazer essa viagem, e ela faz um questionamento assim muito válido, que é por que pessoas num vilarejo na Hungria iriam querer aprender a cultura e a língua inglesa. Tipo, o que ela, uma menina de 18 anos, tem para oferecer para essas pessoas? E isso faz muito sentido, sabe? É muito apartado também da realidade essa ideia de que universitários ricos precisam ensinar a cultura deles em outros países. E ela fica até um pouco desconcertada, sem saber o que responder. Eu gosto muito da ambientação desse romance, de como a autora cria, em volta de questões simples, uma atmosfera e personagens assim super interessantes. Tem a questão aqui da comunicação, como eu falei, porque ela se comunica com o Ivan, que é esse rapaz, é um húngaro, que ela gosta muito e ele estuda também em Harvard, mas ele já está se formando, diferente dela que está ali iniciando, e ela se comunica com ele por e-mail. Eu não tive essa prática, assim, durante ali meus 20 e poucos, que todo mundo começou a ter e-mail profissional, e-mail da universidade, mas eu não usava para me comunicar com os amigos, como eu vi aqui nesse livro, que ela trocava muitas mensagens com ele, e era algo um pouco mais filosófico, no sentido de que eles precisavam ter tempo para fazer a leitura desse e-mail e para se dedicar em uma resposta, sabe? A resposta tinha que ser à altura. Daí eu vi também, não sei se vocês acompanham, tem a Bárbara, que ela escreve uma newsletter que é Eu Queria Ser Grande, Mas Desisti. É a Bárbara Bonângelo, ela tem um canal aqui também, enfim, ela é super conhecida. E eu gosto bastante de algumas reflexões que ela traz, e ela estava falando justamente sobre isso nessa semana, que é o fato de que ela usava muito e-mail para se comunicar com os colegas na época da faculdade, e eles viviam trocando indicações e tendo essas conversas um pouco mais profundas, como se o e-mail permitisse mais espaço ali, sabe, para você fazer realmente um texto para alguém. E eu não tive isso. Nesse livro, a autora ela retoma essa prática que foi muito comum a pessoas que têm 30 e poucos anos hoje, quando tinha 20. Quem tem 20 e poucos anos agora está vivendo uma outra era, é uma era
da informação, assim, muito rápida, de vídeos, de conversas muito curtas. As pessoas não têm mais paciência para ouvir, sabe? Para parar, para entender. Elas querem a resposta. Por exemplo, esse é o tipo de livro que eu acho que essas pessoas não gostariam, porque elas não querem acompanhar ninguém, elas não querem acompanhar a jornada. Elas querem saber o que aconteceu, sabe? É por isso que muitos livros que são escritos para essa geração, eles têm um formato diferente, eles têm que ter um plot twist, que seria aquele final, aquela reviravolta, quando você acha que o livro está indo por um caminho e aí no final há uma reviravolta, porque essa geração pede muito isso. Para eles o que importa é onde chegou, não como chegou, não qual o trajeto. E esse é um livro que não tem isso, não vai ter não tem um acontecimento, é simplesmente a Celine vivendo a vida dela, se apaixonando pelo Ivan, se descobrindo escritora. Eu acho ele magnífico, gosto muito de como é escrito também, acho curioso, acho que a autora sabe trabalhar bem os personagens e os diálogos, sabe? Ele é bem bacana. Mas aí, toda essa história me lembrou outros 2 livros, também por conta, né, da Bárbara Bonangelo. Tem uma certa influência, eu assisti alguns vídeos dela, e ela faz mestrado em literatura irlandesa, estudando pessoas normais, de Sally Rooney. E aí, trago aqui os outros 2 livros, que é exatamente Pessoas Normais e Conversas entre Amigos, em que a autora ela retrata essa juventude, esses 20 e poucos anos de jovens irlandeses. Então é algo um pouco mais específico, mas que eles me agradaram tanto, e eu acho que eu já falei sobre esses livros aqui, mas vale a pena retomar a indicação para quem não tenha visto antes. Em Pessoas Normais, nós temos um casal muito jovem. A gente acompanha eles saindo da escola, indo para a universidade e passando um tempo lá na universidade, que é o Connell e a Marianne. A Marianne, ela é ali uma burguesa, enquanto que o Connell, ele tá mais na classe trabalhadora, tanto que a mãe dele trabalha na casa da Marianne. E aí que eles têm esses encontros. Apesar de estudarem na mesma escola, eles fazem parte de grupinhos diferentes. A Marianne, ela é muito isolada, enquanto o Connell, ele é popularzinho, ele é o rapaz dos esportes. Então, quando ele vai buscar a mãe, sempre que ele precisa ir, às vezes ele encontra a Marianne e eles se cumprimentam. Até que eles começam a ter alguma conversa, alguma mínima conversa, e ele descobre que ela é super interessante, que eles se dão bem. E passam a ter ali algo mais, né, amoroso, mais carnal, essa descoberta também sexual. Então, eles passam a ter esse relacionamento, a mãe do Connell percebe, mas percebe que não é algo público. E aí tem essa questão de como que você é percebido pelas outras pessoas também, porque nessa idade a gente se importa muito com o que os outros pensam, de como os colegas de escola, de faculdade, de trabalho, como que eles enxergam a gente. Eu lembro que eu era muito, assim, fissurada nisso. Eu usava roupas que eu não gostava, porque era o que as outras pessoas gostavam de me ver vestir, coisa que eu não faço hoje. Mas isso foi com o tempo, com a maturidade. Mas às vezes eu ia em locais que as pessoas gostavam de ir, só porque eu não queria ficar de fora, mas eu não gostava de estar naqueles ambientes. Isso é muito comum dessa idade, quando a gente ainda está descobrindo do que a gente gosta, né? Quando a gente está tendo essa liberdade de sair um pouco, de já ter idade também, né, para frequentar certos locais, para beber. E a autora consegue retratar bem isso e principalmente essa questão social, de como que eles são diferentes, de como que eles tiveram origens diferentes e que isso impacta também em quem você é. Ela, que cresceu com todos os privilégios, ela enxerga a vida de um jeito completamente diferente do Connell. Então, quando eles vão para a universidade, ela tem muitos privilégios, eles são de uma cidade pequena e precisam ir para a capital. Então, lá ela já tem um apartamento que é da família e que normalmente as pessoas vão ficar lá enquanto estão na universidade, enquanto que ele tem que batalhar muito mais para ter o mínimo, para ter o básico. E aí os conflitos começam a aparecer, porque ele tem que fazer muito mais esforço para estar nos mesmos ambientes, e eles começam a perceber isso. Esse é um romance bem mais real,
porque não é aquele tipo que o casal ignora tudo, porque eles precisam ficar juntos, sabe? É um pouco diferente. Eu recomendo, eu gosto muito da escrita da autora, da forma como ela trabalha os diálogos. Eu não li na edição física, eu li em e-book, mas eu fiz questão de comprar os 2 livros depois, até para reler, para eu conseguir fazer minhas marcações, mas essa releitura ainda não chegou. E tenho aqui também conversas entre amigos, que outros temas serão trabalhados, porque aqui nós temos 2 amigas que eram um casal, que é a Frances e a Bob. Elas estão ali na universidade, na capital, da mesma forma de pessoas normais, né? A autora gosta de fazer isso, de pegar pessoas do interior e colocar para ir estudar na capital. Ela tem esse esqueleto base dos romances dela. E nós vamos acompanhar mais a Frances. Então, ela convive com essa ex, que é a Bob, mas a Frances, ela se encanta muito por um homem que ela conhece, e esse homem, ele é comprometido. Ele é mais velho do que ela, já tem uma situação financeira estável, enquanto que ela e a Bob não, elas têm que trabalhar, né, principalmente ela. A Frances, ela trabalha em empregos que pagam mal, mas porque ela precisa ter o dinheiro, o pai e a mãe ajudam ela, mas ela precisa se manter ali. Então, quando ela conhece esse homem, ela se encanta muito, mas ele é casado e mesmo ela sabendo que ele é casado, ela passa a se envolver com ele. A Bob desconfia e ela tenta conversar com a Frances, porque assim, é uma situação muito complicada, porque elas têm uma relação até profissional com a esposa desse homem. Elas 2 costumavam recitar os poemas, os textos que elas escreviam. Então elas têm essa performance artística que é muito legal, que a autora aborda. Eu acho que essa fase, né, além dos 20 e poucos, a gente também se descobre muito nessa questão, assim, do que as pessoas chamam até de dom, né? Ah, esse é o teu dom, esse é o teu talento, que por trás a gente sabe que tem muito trabalho. E elas estão nesse período de trabalhar com o que elas sabem, com o que elas gostam. Aí tem esse homem com quem a Frances vai se envolver. E é muito... Você fica assim com muita raiva por saber que ela poderia evitar esse tipo de situação, que ela não precisa se colocar nessa posição, mas que devido à falta de maturidade a gente se coloca. E aqui tem a questão também da diferença de poder desse homem que é mais velho, que tem dinheiro. Ele não é velho, tá, gente? É porque ela tá ali na universidade, eu não sei se ela tem uns 23, 24, e ele tem, sei lá, 36, 37, mais ou menos isso. Mas ele tem... É um relacionamento que tem uma disparidade aqui de poder, porque ele está em uma posição muito mais elevada do que ela, tanto social como financeiro, como de maturidade, dele se coloca nesse lugar de, eu sei disso daqui, você não sabe porque você é muito jovem. E aí quando nós estamos nessa fase, a gente não quer aceitar que nós somos imaturos, mas nós somos, tá? A maturidade, ela não vem com o tanto de vivências que você tem, com, mas eu já sei, eu já passei por isso. Isso precisa de tempo. E ali, eu sei, quando a gente tem 20, 22, 23, nós nos achamos muito adultos. Mas quando vai passando, sabe, você vai chegando já nos 27, 28, é que a gente percebe que, meu Deus, eu era tão inocente lá no começo. Então, ela tá nessa fase de se achar madura, de achar que ela consegue lidar com essa situação. E esse homem que sabe que ela é ingênua, ele acaba usando isso muito em favor dele, porque ele quer ter esses momentos com uma jovem, porque o casamento às vezes não tá do jeito que ele queria, ou simplesmente porque ele não tem caráter. E ele sabe que ela se entende quanto uma mulher, mesmo ela ainda sendo super jovem, né? Tipo, uma menina. Mas eu gosto muito dos conflitos, da temática. E aqui a questão da tecnologia, eles já trocam mensagens no celular. E quando começou a surgir esses aplicativos de mensagem, e mesmo os SMS, quando a gente conseguia enviar, às vezes por um valor muito baixo, ou a gente acessava a internet para mandar SMS de graça, quem viveu sabe, tudo começou a ficar um pouco mais nesse imediatismo, né? Que a gente mandava um SMS e ficava esperando a pessoa responder. Então tem essas trocas, tem trocas de e-mail também entre eles. É uma questão muito complicada esses relacionamentos, tanto dela com a ex, dela com essa mulher, dela com esse homem.
é muito complexo porque tem questões profissionais, pessoais. Eu gosto bastante, apesar de preferir pessoas normais, mas eu gosto muito dos dois. E hoje eu quis vir deixar a recomendação para vocês desses 3 livros. E do filme Frances Ha, o filme eu assisti na MUBI, mas eu acho que tem no Prime Video também. Não sei se vocês, né, já conheciam. Se quiserem também me recomendar alguma obra com essa temática, eu amo, eu gosto muito. Agora eu estou migrando para livros já nos 30 e poucos, 40 e poucos, mas ainda gosto bastante de ler sobre esse período da vida que eu já passei e que às vezes e que agora eu consigo olhar com outros olhos, né? Quando eu estava vivenciando era diferente. Então me contam o que vocês acharam, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ainda não foi inscrito, eu vou pedir para se inscrever. Muito obrigada por terem assistido até aqui, eu espero encontrar vocês aí no próximo vídeo.